Grandes Doutrinas Bíblicas, Volume 2, Capítulo 6. A obra do Espírito Santo na redenção. Não consigo imaginar um texto melhor para se ter em mente ao chegarmos à análise do tema que nos ocupará agora, do que os versículos 6 e 7 de 1 Coríntios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz: Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Ora, eu estou agindo sob o pressuposto de que somos pessoas a quem o apóstolo descreve nessa linguagem, pois com certeza estamos para examinar a sabedoria de Deus. O apóstolo afirmou que não poderia pregar dessa maneira em Corinto quando estava com eles, em razão de ainda serem bebês e carnais. 1 Coríntios 3, verso 1. Mas, diz ele, falamos sabedoria entre aqueles que são perfeitos. Não era a espécie de sabedoria em que os gregos viviam interessados, era a sabedoria de Deus em mistério. Agora vamos tentar examinar essa grande sabedoria oculta de Deus, na qual descobrimos coisas relevantes à nossa salvação e ao nosso destino eterno. Ora, estamos considerando a obra do Espírito Santo e temos examinado a própria obra geral do Espírito e, em seguida, na preleção anterior, consideramos juntos as declarações de nosso Senhor acerca de sua obra, as quais encontramos registradas em João capítulo 16, onde lemos: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá, isto é, culpará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E explicamos essas declarações como significando que essa não é uma descrição primariamente da obra que ele realiza dentro da alma, e sim sobre a obra que o Espírito Santo realiza através de sua própria presença no mundo. Ao adentrar minha sala, após deixar esse púlpito na última sexta-feira, algo me ocorreu que aparentemente não havia visto antes, mas que agora comunico a vocês como uma palavra adicional para a sua consideração. Disse Jesus: do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ora, vimos essas três coisas apontar para o Senhor Jesus Cristo, mas tal não me ocorreu até o momento em que caminhava para minha sala, ou seja, o que o nosso Senhor estava realmente dizendo era que o Espírito Santo, em sua vinda, seria a prova e demonstração finais de que ele, Cristo, é deveras aquele que vem de Deus para nos ensinar, o próprio Filho de Deus, que é profeta, o mestre e o revelador de Deus. Sim, e também o sacerdote, aquele que trata com a justiça, aquele que nos oferece justiça da única forma possível, fazendo expiação pelo pecado. E, finalmente, o rei que governa sobre todos, que já derrotou a Satanás, o Deus deste mundo, o príncipe da potestade do ar, e aquele que se encontra sentado e governando, e que governará à destra de Deus. Todo o poder lhe é dado. E assim a presença do Espírito Santo é a demonstração final do fato de que o Senhor Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Vimos também que o Espírito Santo se preocupa em transmitir o chamamento geral do Evangelho e enfatizamos que esse chamamento é direcionado a todos, tantos aos que permanecem incrédulos como aos que se tornam crentes. O Espírito Santo providencia para que essa mensagem seja entregue e que essa proclamação seja feita, esse chamamento geral e externo. Imediatamente, porém, de forma natural, enfrentamos um problema.
Essa vocação, essa oferta do Evangelho é feita a todos, mas compreendemos que ela causa certa divisão. Percebemos isso no 2º capítulo de Atos. Alguns creram e alguns não. Aliás, Nosso Senhor havia profetizado que esse seria o caso, quando disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. A congregação se assenta na igreja e ouve o Evangelho. Alguns são salvos por ele, alguns não são. Ora, esse é um fato que se encontra registrado nas Escrituras, o qual Nosso Senhor predisse e o qual tem sido abundantemente demonstrado na história da igreja cristã, desde o princípio até hoje. Filhos dos mesmos pais são educados no mesmo lar, nas mesmas circunstâncias, assistem o mesmo lugar de culto, todavia, um é salvo e outro não. E assim surge imediatamente a pergunta: por que essa diferença? E ao tratarmos da obra do Espírito Santo, necessariamente, temos de encarar este problema. É um dos mais misteriosos problemas relacionados com a vida cristã, com a fé cristã. Mas isso não é razão para se evitá-lo. É um problema real, porém, que é um fato. E é nosso dever examiná-lo, desde que o façamos, claro, criteriosamente, desde que o façamos com sabedoria, e desde que o façamos com anseio de conhecer a verdade, e não com o fim de confirmar nossos próprios preconceitos. Muitas pessoas têm sido apresentadas a essa pergunta, muitas soluções têm sido apresentadas para explicar o perplexivo fato de que, embora a mesma vocação geral seja feita a todos, existe, não obstante, essa divisão na resposta ao chamado do Evangelho. Ora, a mim me parece ser-nos de muita valia examinar algumas das respostas teóricas que se tem dado a essa pergunta. Há uma resposta a qual geralmente se dá o nome de resposta pelagiana. Aconteceu ser Pelágio um homem educado na Bretanha. Não digo isso porque seja eu admirador dele, mas como um fato. Ele foi o homem com quem Agostinho tratou com extremo vigor. A única razão que me leva a ser pessoalmente agradecido a Pelágio está no fato de que ele levou Agostinho a escrever muito com o fim de combater seu ensino errôneo. O ensino de Pelágio consistia em que não existe tal coisa como o pecado original. O ponto de vista pelagiano sustenta que os homens e as mulheres nascem e vivem numa espécie de estado neutro, que cada pessoa possui perfeito livre-arbítrio e é capaz de escolher o bem ou o mal, que pode crer na palavra de Deus ou rejeitá-la. O Espírito Santo não faz absolutamente nada no íntimo da pessoa. A única obra do Espírito Santo, segundo esse conceito, é que ele produziu as Escrituras usando os homens, mas, ao fazer isso, ele nada mais faz. Daí qualquer um que lê as Escrituras pode decidir em concordar com elas ou rejeitá-las. Esse é o conceito de Pelágio. E ele tem muitos seguidores, mesmo em nosso tempo, tanto na igreja, infelizmente, quanto fora dela. Então surgiram outros que às vezes eram chamados semi-pelagianos, visto não serem tão extremados quanto o Pelágio. Eles afirmam que o Espírito Santo auxilia os homens e as mulheres, mas o amor se origina nas próprias pessoas. As pessoas desejam conhecer a Deus, querem conhecer a verdade, e em razão disso, o Espírito Santo vem a elas e as ajuda. Nesse conceito, Pelágio foi longe demais. Os homens e as mulheres não podem fazer tudo por si mesmos, eles realmente necessitam de assistência. E se revelarem esse desejo, então o Espírito Santo os assistirá. Isso é denominado de semi-pelagianismo, e vocês percebem a razão para que se lhe dê essa designação. Esse conceito ensina uma espécie de graça cooperante. Tudo o que o Espírito Santo faz é cooperar conosco, e graciosamente nos auxilia a chegarmos a um conhecimento da verdade e da salvação. Então, em seguida, estou alinhando as teorias na ordem em que aparece na história, com leve variação, possivelmente neste ponto. Vem o que é geralmente conhecido como arminianismo. Ele originou-se com um homem chamado Armínio, um holandês que viveu no início do século XVII. Armínio ensinou, como fez um de seus grandes seguidores, João Wesley, que os seres humanos
são totalmente depravados e são, portanto, completamente sem esperança quando entregues a si mesmos. Mas o que os arminianos continuam a ensinar é que o Espírito Santo dá suficiente medida de graça a todos quantos nascem nesta vida para aceitar o Evangelho e crerem nele. Portanto, evidentemente, o que as pessoas têm a fazer é cooperar com isso. Alguém poderá dizer, ora, pois, se ele é dado a todos, por que é que só alguns creem e outros não? E vem a resposta. A explicação é que a capacidade para se crer é dada pelo Espírito Santo a todos, mas somente alguns decidem usá-la, enquanto que os outros não. Esse é o ensino arminiano, e novamente vocês podem ver que é uma espécie de cooperação, mas exposta de uma forma um pouco diferente. O semi-pelagiano diz que é o homem quem primeiro deseja, e o Espírito Santo vem e o ajuda. Mas este conceito arminiano diz que o homem não deseja nada, que ele está morto em delitos e pecados, totalmente depravado, todavia a graça de Deus vem no Espírito e dá a todos a capacidade de desejar, de crer e de aceitar. Tudo, no entanto, depende dos homens e das mulheres cooperarem ou não com o Espírito. Se o fizerem, serão salvos. Se não fizerem, estarão perdidos. E esse é virtualmente o conceito que foi ensinado por John Wesley e por todos quantos o têm seguido desde então. Ora, o ponto de vista luterano é diferente, e o situo aqui porque, ainda que tenha vindo antes do ensino arminiano, ele se aproxima mais estreitamente do que é comumente denominado o ponto de vista reformado. O ponto de vista luterano é que, igualmente os homens e as mulheres, são totalmente depravados, que estão mortos em delitos e pecados, que em e de si mesmos não podem fazer absolutamente nada, mas que a graça é novamente operante em todos os homens e mulheres nos primeiros estágios da regeneração. Por que, pois, alguns são salvos e alguns são perdidos? Bem, dizem os luteranos, é por esta razão que os homens e as mulheres possuem a capacidade de resistir à operação da graça de Deus. Se a resistirem, permanecerão incrédulos e serão condenados. Se não a resistirem, serão salvos por ela. Vocês percebem a diferença entre esse conceito e o arminianismo? O arminianismo afirma que as pessoas devem cooperar. O luteranismo não afirma isso. Ele diz que as pessoas são incapazes de cooperar positivamente, mas que são capazes de resistir negativamente. Esse é o ensino luterano histórico com respeito a essa questão. E é o que é ensinado pelos luteranos em todas as partes do mundo, até o ponto em que são deveras luteranos ortodoxos. Aí temos, portanto, 4 pontos de vista que têm sido formulados na história. O quinto e último é aquele que foi denominado o ponto de vista reformado, que é o ponto de vista do que é ensinado nos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Sejamos criteriosos em fazer tal observação. Ele é ensinado simples e explicitamente nos 39 artigos na Confissão de Fé de Westminster e nas grandes confissões reformadas históricas das igrejas continentais, tais como a Confissão de Heidelberg, a holandesa ou belga, e outras declarações clássicas da doutrina reformada. Aqui também, o ensino é que os homens e as mulheres são totalmente depravados, completamente debilitados e incapazes. Como é possível, pois, que um seja salvo e o outro não? A resposta é que isso se deve à obra especial do Espírito Santo nos salvar. Este ponto de vista afirma que o Espírito Santo de Deus realiza uma obra naqueles que são salvos, a qual ele não realiza naqueles que não são salvos. Este ponto de vista fala da graça preveniente, graça que se antecipa e realiza sua obra nos homens e nas mulheres, capacitando-os a crerem. Noutras palavras, equivale, em última análise, à doutrina da absoluta necessidade de regeneração antes que qualquer outra coisa possa acontecer. Aí estão, pois, algumas das tentativas clássicas feitas para solucionar este problema com o qual estamos todos familiarizados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O único comentário que faço é que a teoria que esposamos e a favor da qual estamos dispostos a discutir
será determinada por nossa visão do que sucedeu à humanidade na queda e pela nossa visão da condição de homens e mulheres no pecado como resultado da queda. Ora, quando tratamos dessas doutrinas, necessariamente me rendi ao ponto de vista reformado. Devo acrescentar que aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar na análise das doutrinas, é vital que todos nós compreendamos que há certo limite em nosso entendimento e que devemos aproximar-nos das Escrituras com mentes abertas e que não sejamos orientados demasiadamente por nossas próprias ideias e por nossa própria filosofia. É preciso que nos aproximemos da Palavra de Deus e formulemos certas perguntas. Por que creio assim? Acaso os homens teriam inventado tal doutrina? Ela é ou não ensinada nas Escrituras? Afortunadamente, não somos salvos por nossa compreensão destas coisas. Dou graças a Deus por isso, porque estou plenamente convicto de que haverá pelagianos no céu e estou plenamente convicto de que lá estarão também arminianos e luteranos. Pela graça de Deus, homens e mulheres que podem ser confusos em seu pensamento e em sua compreensão do mecanismo da salvação ainda podem ser salvos. Que coisa portentosa é esse fato! Se fôssemos salvos por nosso entendimento, algumas pessoas teriam vantagem sobre outras, uma vez que possuem intelecto mais privilegiado e maior capacidade. Não somos salvos por isso. Muito bem, dirá alguém. Se não somos salvos por nossa compreensão desses assuntos, por que então nos preocuparmos com eles? Creio que essa é uma pergunta insensata. Preocupamos-nos, sim, para usar o termo do inquiridor, porque as Escrituras têm muito a dizer acerca do tema. Não só isso, todos os filhos de Deus devem estar desejosos de compreender tanto quanto possível. Irei ainda mais longe. Se eu fosse apresentar minha própria experiência, eu faria da seguinte maneira. Não conheço nada que seja mais energizante para a fé, nada que edifique mais minha segurança, nada que me transmita mais certeza da bem-aventurada esperança para o que estou destinado do que compreender a doutrina cristã, do que compreender o método, sim, o mecanismo da salvação. Eis porque eu, pessoalmente, me preocupo com ela. Não é um interesse intelectual, ainda que ela seja fascinante e interessante do prisma do intelecto, mas confesso francamente que estou preocupado, primariamente, por uma razão mais prática. Ela é, por demais, consoladora, por demais, fortalecedora, por demais, edificante. Noutras palavras, vocês descobrirão, como já indiquei muitas vezes antes, que aqueles que são levados ao redor por todo o vento de doutrina, Efésios 4,14, são pessoas extremamente indolentes em estudar doutrina. Costumo dizer, não estou interessado em doutrina, e essa é precisamente a razão por que creio numa doutrina errada. Não tem nenhum método de discriminar, não tem nenhum critério pelo qual possam avaliar os ensinamentos. Dizem elas, a única coisa que me importa é que estou salvo, e em seguida vocês as encontrarão correndo após as últimas seitas ou heresias. E assim consideramos estas coisas, ainda que não sejam essenciais à salvação, visto que, no viver real e nos detalhes práticos da vida cristã, são realmente de muito grande importância. Havendo dito isso, pois, deixe-me anunciar que minha conclusão, portanto, neste ponto, é que o Espírito Santo realiza uma obra especial naqueles que serão salvos, a qual ele não faz naqueles que permanecerão perdidos. Em seguida, trago a lume outra questão, a qual, em certo sentido, é ainda mais desconcertante e perplexiva. Essa foi a razão por que lhes disse no princípio que pude citar-lhes as palavras de Paulo. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Essa é a minha avaliação de sua posição, de sua capacidade e de seu desejo de conhecer a verdade. Não sei se vocês o compreendem, mas estou lhes fazendo um grande elogio. A próxima pergunta, portanto, que examinaremos é esta. Se existe uma obra especial que é realizada nas almas daqueles que estão para ser salvos, em que ordem o Espírito Santo faz isso? Vocês já pensaram nisso? Ora, as grandes autoridades, os grandes doutores da igreja, os grandes teólogos dos séculos, aqueles santos varões de Deus, têm escrito volumes sobre isto e têm discorrido sobre o que denominaram de
Ordo Salutis, a ordem da salvação. Mais uma vez confesso francamente que descubro nela um tema muitíssimo fascinante e que gastei considerável parte de meu tempo na preparação desta preleção, no exame desta grande questão. Encontro dificuldade para entender pessoas que se valem de palavras cruzadas e coisas afins para descobrirem uma fascinante matéria de combinação. Pensem nisso. Quais são os passos e os estágios? Qual é o procedimento do Espírito para realizar essa obra? E as respostas apresentadas têm sido quase intermináveis. Ora, as Escrituras mesmas não nos apresentam nenhuma ordem precisa. De certa forma, a passagem mais aproximada é Romanos 8, versos 28 a 30, onde lemos: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Notem bem, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, Paulo dará prosseguimento à ordem agora. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a ordem, não é? Predestinou, chamou, justificou e também glorificou. Sim, é uma ordem, porém, infelizmente, não é uma lista completa. O apóstolo não estava interessado aí em nos fornecer uma lista completa. Ele tinha em mira um propósito especial. Ele estava interessado na glorificação e queria garantir essa lista. Por isso apenas introduziu os passos essenciais. Observe que ele não fez nenhuma menção da santificação. Essa é uma das passagens. Há ainda outra, e os luteranos gostam muito de usá-la. Em Atos capítulo 26, vocês encontrarão uma ordem pressuposta na comissão apresentada pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Atos 26, versos 17 e 18. Uma vez mais, porém, essa não é obviamente uma lista completa, uma lista perfeita. Não trata dela suficientemente extenso. Há uma ordem pressuposta, mas não se desenvolve o bastante. Ora, como já os lembrei, é quase impossível encontrar duas pessoas que concordem sobre esta questão da ordem da salvação. O que é muitíssimo interessante é que até mesmo as pessoas que pertencem às 5 diferentes escolas que já mencionei não concordam entre si. Vocês poderão consultar as autoridades reformadas e descobrirão que raramente 2 delas porão todos esses itens precisamente na mesma ordem. E assim também, aqui, não podemos chegar a uma precisão. Por que não? Qual a dificuldade? Bem, naturalmente que a dificuldade está no fato de que a ordem depende inteiramente de como vocês se aproximam da questão. Pois bem, há em qualquer caso 2 formas principais pelas quais vocês podem aproximar-se dela. Vocês podem imaginar essa ordem de salvação na mente de Deus. Deus, em sua santidade, olhando para os homens e as mulheres no pecado em decorrência da queda, e elaborando o plano de salvação. Deve ter havido uma ordem. Podem ponderar isso, se quiserem, como uma espécie de ordem lógica na mente do Eterno. Então, outro recurso óbvio é quase exatamente o oposto. É imaginar essas coisas de uma maneira temporal, na forma em que elas sucedem no tempo e na experiência. Ou vocês podem imaginar essa ordem de uma forma puramente objetiva. Em vez de imaginar o que lhes está sucedendo experiencialmente, poderão dizer: ora, quais são as coisas que precisam acontecer a homens e mulheres antes que venham a ser salvos? E em que ordem provavelmente sucederiam? Eis aqui um ponto de vista objetivo. E em seguida vocês poderão lançar mão do ponto de vista subjetivo e dizer: tudo o que sei é que na prática essa é a maneira na qual isso acontece. Ora, nosso ponto de vista dessa matéria dependerá, uma vez mais, de nosso ponto de vista da queda e da condição dos homens e das mulheres no pecado em decorrência da queda.
E sugeriria que seria um interessante exercício para vocês elaborarem sua ordem de salvação de acordo com essa doutrina. Seria muito interessante descobrir o resultado. Digo uma vez mais que isso não é algo que seja essencial à salvação. Nenhum de nós será salvo porque dispôs essas coisas na ordem certa, na sequência correta. Uma vez mais, porém, ainda que não seja ela essencial à salvação, é deveras algo de imenso proveito e valor, e um maravilhoso exercício espiritual. Portanto, deixe-me agora sugerir-lhes algumas ordens possíveis. Não me prenderei necessariamente a qualquer delas, mas se as examinarem do prisma lógico e objetivo, vocês poderão muito bem considerá-las desta maneira. Poderão dizer que a coisa principal e fundamental é a união com Cristo, e assim a tomam como ponto de partida. Então, em decorrência disso, põem a justificação na sequência e então, em decorrência disso, prosseguem com a regeneração. Dessa provém a fé e dessa a adoção. Em seguida podem colocar a conversão, a qual inclui arrependimento, o abandono do pecado e o crer. Em seguida vem a santificação e em seguida a perseverança. Se por outro lado vocês se sentem mais dispostos a enfatizar o elemento subjetivo e ainda tentar conservar alguma ordem teológica, então poderão colocá-la assim. Podem começar com o que é chamado vocação eficaz, aquilo que faz a oferta, o chamado, eficaz nos homens e nas mulheres. Eis o primeiro elemento. Em seguida vocês podem continuar com a regeneração e então a fé, seguida pela justificação, e então vem a união com Cristo, o arrependimento e a conversão. Em seguida vem a adoção, a santificação e, finalmente, a perseverança. Mas se vocês estão dispostos a considerá-la de uma maneira puramente subjetiva e experiencial, então poderão muito bem colocá-la assim: convicção, conversão, fé, justificação, regeneração, adoção, santificação, união com Cristo e perseverança. Entretanto, embora eu tenha sugerido que essas seriam as três principais classificações, é possível variar as posições dos itens individuais quase infindavelmente. E reitero que esse exercício é de grande valor espiritual. Deixe-me terminar, porém, dizendo o seguinte: o risco de se fazer tudo isso é torná-lo por demais cronológico. Há o perigo de introduzir o elemento tempo com uma proeminência demasiadamente grande e afirmar que cada um desses elementos deve seguir o outro numa sequência temporal por demais rígida, mecânica. Ora, esse é de fato o perigo, algo que sempre conduz ao erro, visto que, em última análise, a ação de Deus está fora do tempo e é aí onde nossas dificuldades começam. Nossa tendência é imaginar tudo da maneira como se nos ocorre, como o experimentamos dentro do tempo. O fato, porém, de que experimentamos as coisas dentro do tempo, numa dada ordem, não significa necessariamente que essa é a ordem na qual elas acontecem. Permitam-me que lhes apresente uma ilustração. A primeira evidência que temos do fato de que uma criança nasceu é que ela pode chorar ou gritar. Mas não dizemos que, por causa disso, o grito vem primeiro. Absolutamente não. Nasce é essencial antes que a criança possa gritar. Noutras palavras, inclinamos-nos a prestar atenção à evidência de vida e dizer que isso vem antes da vida, mas obviamente não é assim. Há bem pouca dúvida em minha mente de que algumas dessas coisas nos acontecem exatamente ao mesmo tempo e que, portanto, do prisma do tempo, vocês não devem dizer que um antecede o outro. E, no entanto, obviamente, não podem falar sobre essas coisas sem imprimir-lhes certa ordem. Tenho estado fazendo nestas preleções uma série de confissões. Permitam-me que eu faça ainda outra. Fiquei um pouco preocupado se devia dizer ou não tudo o que disse nesta noite. Pus à prova essa ideia com minha esposa e ela me disse: "Você é quem sabe. Se fizer isso, vai causar confusão. É difícil, é um mistério." Confesso que era tarde da noite quando admitiu estar ela própria confusa com o assunto. Eis minha resposta. Concordo que é difícil, mas vejam vocês, a única alternativa era que, em vez de levá-los através de tudo o que estivemos considerando, começaria prelecionando sobre a obra do Espírito Santo nos salvos.
E começaria dizendo que antes de tudo consideraríamos isso e então continuaríamos com aquilo e assim por diante, se apresentar-lhes minhas razões. Mas então imaginei que alguém poderia dizer, sem dúvida, que o primeiro elemento é a convicção. E seguramente você não pode colocar a regeneração antes da fé. E tal pessoa teria ficado perplexa e perguntaria, ora, por que ele começou com isso? Por que ele pôs isso em segundo lugar e aquilo em terceiro? E assim conduzir vocês através desta ponderação, desta breve consideração da ordem da salvação, com o fim de apresentar-lhes alguma justificativa pelo que estou fazendo. Parece-me ser algo muitíssimo errôneo que alguém simplesmente se levantasse num púlpito e dirigisse a palavra aos outros sem se explicar o quanto possível o que está fazendo e por que o está fazendo. Noutras palavras, não sou papa, não creio em papas e não creio nas afirmações ex-cátedra. É dever de qualquer pessoa que tenta explicar verdades bíblicas justificar o que está afirmando. E essa é a razão por que digo que é importante que examinemos essa questão da ordem. E à medida que continuamos agora a avaliar os vários detalhes na ordem, creio que vocês compreenderão que não estiveram desperdiçando o seu tempo, mas que estamos baseando a ordem em nossa compreensão do que sucedeu quando o homem caiu, o resultado do pecado original, o estado do homem numa condição de caído e perdido. Não podemos alegar que uma ordem seja necessariamente mais perfeita do que outra. Apesar de tudo, porém, creio ser nosso dever e obrigação ver que nossa ordem de examinar estas coisas, enquanto as consideramos, seja conforme o ensino das Escrituras.